Olá, prezado estudante, sou o professor Luiz Aguni e a nossa videoaula de hoje é falarmos de como fazer uma análise de ambiente adequada para o seu planejamento estratégico. Vamos lá? Bom, o objetivo então na nossa aula é entender os conceitos do que é planejamento, do que é negócio e do que é missão, que são três importantes estratégias, importantes definições que toda empresa necessita constantemente estar fazendo e atualizando. Então, o planejamento, a definição do negócio e a missão é uma necessidade quase que obrigatória para qualquer tipo de empresa, desde a pequena até a grande empresa. E também entender como é que se faz a análise do ambiente usando uma ferramenta muito poderosa chamada matriz SWOT. Então hoje nós vamos falar a respeito disso, que é importante vocês saberem. Bom, toda empresa, obrigatoriamente, ela tem que fazer o seu planejamento estratégico. Por quê? É através do planejamento estratégico que ela vai escolher qual é o rumo, quais são os objetivos que ela deseja alcançar num determinado prazo. Por quê? Se ela não tiver um rumo, se ela não tiver uns objetivos elaborados através do seu planejamento, ela começa a trabalhar sem razão, sem sentido, e aí as coisas ficam desconexas, né? Então é muito importante fazer o planejamento e, consequentemente, definir o rumo. Em termos de planejamento, a função, né, de planejamento já é antiga, desde a teoria clássica, né? Quando o autor Henri Fayol diz que planejar é definir e buscar os objetivos e resultados que a empresa espera alcançar num determinado período. Ou seja, o que eu quero para a minha empresa nos próximos 1, 2, 3 anos, né? Então aí ele tem que pegar um ponto de partida, que é onde ele está hoje, né? Escolher quais caminhos ou quais etapas ele deve buscar para alcançar os seus objetivos, né? Então isso é muito importante, toda empresa ter essa prática de fazer o planejamento. Porque quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo a perseguir, fica mais claro, fica mais viável você conduzir o seu negócio. Senão, cada um dentro da empresa vai fazer uma coisa sem estar relacionado a nada e, consequentemente, você vai desperdiçar recursos, tempo e dinheiro. Para isso, a elaboração do plano estratégico, ela precisa ter alguns critérios, precisa ter alguns passos e alguns processos, né? O primeiro deles, né, é você definir qual a missão e o negócio da minha empresa. Então, na hora que eu estiver elaborando o meu plano estratégico, eu vou definir a missão e o negócio da minha empresa. Eu preciso me certificar, porque constantemente o mercado muda e muitas vezes o seu negócio também tem que se adaptar àquela necessidade de mudança do mercado. E aí você, não fazendo esse planejamento e não fazendo uma análise constante da sua missão do negócio, pode estar defasado com a realidade do mercado e aí, sem querer, a sua empresa fecha. Ela não consegue mais sobreviver. Para ela fazer isso, ela tem que ver como que está o desempenho atual dela, e esse desempenho atual dela, ela vai fazer uma análise externa do mercado
verificando quais são as ameaças e oportunidades que o mercado oferece e fazer uma análise interna. Ao fazer a análise interna, ela vai identificar quais são os pontos fortes e fracos dos sistemas internos que a minha empresa tem. Então, quando ela faz essa análise externa e essa análise interna, aí ela vai estar definindo as estratégias para poder definir os objetivos e, finalmente, começar as estratégias de implementação. Então, toda organização, desde a pequena até a grande empresa, ela necessariamente precisa elaborar o seu plano estratégico. Isso é fundamental para que ela consiga ter um rumo, ter um objetivo, ter uma meta. Para definir um negócio, né? Em termos de conceito, negócio é o que a sua empresa oferece em troca do dinheiro dos consumidores. É o que você vende, né? Então eu preciso ter clareza se tudo aquilo que eu estou oferecendo, que eu estou vendendo, faz parte do meu negócio. Porque muitas vezes eu vou criando outros tipos de produtos ou serviços que eu perco o foco do meu negócio e aí acabo me comprometendo e tendo uma péssima gestão, né? E a missão é o negócio definido em termos de sua utilidade, né? Por que eu faço esse negócio? Qual é a razão de eu fazer esse negócio, né? Só um exemplo que eu vou dar para vocês de uma boa definição de missão é do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, que é um hospital especializado em fazer operações de emergências. Só atende emergências. A missão dele é uma palavra muito simples. A missão desse hospital está escrito: salvar vidas. Ou seja, essa frase define todo o negócio do hospital. Então, na hora que você fizer a definição do seu negócio, tem que definir uma frase que representa aquilo que você faz, com clareza, para não ter dúvida. Porque sempre é comum, conforme a empresa vai crescendo, querendo desviar do seu foco principal do negócio, né? E a missão e o negócio bem definidos ajudam a consolidar esse conceito para que a empresa não perca, não desvia do seu foco, né? Então isso é importante também ela ter em mente. Para isso, para fazer essa análise interna e externa, tem uma ferramenta muito poderosa e muito utilizada, chamada matriz SWOT. Que essa abreviação SWOT vem das palavras em inglês Strengths, Weakness, Opportunities e Threats, que significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Então, na hora que eu estiver fazendo a análise da minha empresa, então eu vou ver, por exemplo, quais são as forças empresariais. O que é uma força empresarial? É o que eu tenho de bom internamente na minha empresa, se o meu atendimento é impecável, ela é uma força, se a minha qualidade também do produto ou serviço é boa, vira uma força, se os meus custos operacionais são baixos, também representa uma força, se eu conheço bem o mercado, é uma força, né? O conhecimento e a experiência do empreendedor também é uma força da empresa. A capacidade de criar e inovar é uma força. A capacidade financeira, se ela tem uma boa gestão financeira, também é uma força. Se os meus funcionários são talentosos e competentes, também é uma força. Se eu tenho condições de oferecer crédito aos clientes, né, dar mais prazo de pagamento, é uma força. E se eu tenho máquinas, equipamentos e tecnologias adequadas. Então eu faço toda essa análise para ver o que realmente eu tenho de força. Por outro lado, em termos de fraqueza, eu faço a mesma análise, né?
Se eu tiver, por exemplo, pessoal com pouco treinamento, é uma fraqueza. Se eu não tiver um bom gerenciamento, também é uma fraqueza. Se a minha empresa tiver com muitas dívidas, é outra fraqueza. Se a imagem da minha empresa no mercado é ruim, é outra fraqueza. Se eu não tenho bons fornecedores, se os meus clientes não são fiéis, se eu tenho pouco conhecimento ou falta de experiência do empreendedor, ou tenho dificuldade de competir, ou se as minhas máquinas, meus equipamentos são inadequados, ou se eu não tenho capital, tudo isso faz parte do que a gente chama de fraqueza. Por outro lado, na análise externa, eu vou buscar quais são as oportunidades que o ambiente me oferece e quais são as ameaças. As oportunidades são inúmeras, né? Por exemplo, se a economia estiver em crescimento, eu vou ter uma oportunidade. Se o ambiente político e econômico for satisfatório, se está aumentando a renda per capita, se está tendo desenvolvimento, se tem uma nova tecnologia a ser usada, se tem facilidades para exportar, facilidades para novos negócios, redução de impostos, enfim, eu pego todos esses itens e verifico o que dessas oportunidades a minha empresa pode absorver. A mesma coisa em relação a ameaças. Se vai ter inflação, desemprego, se tenho dificuldades, se os juros vão ficar mais altos, né, mais elevados, se vão entrar novos concorrentes, se o mercado consumidor está em decréscimo, né? Se vai ter maior importação de produtos estrangeiros, se vai ter aumento de impostos. Pego todas essas ameaças e verifico também quais dessas ameaças vão agredir uma empresa. Então, com essa visão do que eu tenho de ruim, que são as ameaças, que eu tenho de bom, que são as oportunidades, quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, eu faço essa análise tendo conhecimento das variáveis do ambiente, né? Porque todo o ambiente que faz parte de uma empresa, ela é composta do ambiente geral, que são todos os componentes, né? Sociais, tecnológicos, legais, políticos, econômicos, que interferem na economia e, consequentemente, na minha empresa, como tem um ambiente operacional, aquele que está mais próximo da minha empresa, né? Que são a mão de obra, os clientes, os concorrentes, os fornecedores, que também interferem na minha empresa, além dos aspectos internos da minha empresa, né? Marketing financeiro, pessoal. Então, através dessa análise, né? Fazendo essa junção dos pontos fortes, pontos fracos, que são análises internas, com as ameaças e oportunidades, que são análise externa, eu consigo ter uma análise de como a empresa vai ter de coisas boas e ruins, e aí o meu planejamento ele fica cada vez mais sólido e, consequentemente, eu tenho chance de atuar antes que as coisas aconteçam. Que o fator do planejamento ele é imprescindível por isso. Eu fazer uma previsão dos problemas e das oportunidades que eu vou ter para me antecipar e, com isso, eu conseguir alavancar e sair na frente dos meus concorrentes, ok? Então esse era o objetivo da nossa videoaula e até uma outra oportunidade.